Boa noite. O Roda Viva começa o ano novo com seu foco dirigido para as expectativas em torno do crescimento econômico. O que se esperava da economia em 2003 não aconteceu. A política ficou dominada pelas reformas previdenciária e tributária e a economia não explodiu, mas também só viveu a fase de transição de governo, quase sem crescimento. A aposta ficou para 2004 e esse é o tema do segundo programa da série especial do Roda Viva, onde colocamos no centro do debate a perspectiva do novo ano. Na semana passada foi a política e hoje é a vez da economia. Também desta vez reunimos uma bancada de convidados especiais, economistas, estudiosos e pesquisadores, com quem vamos analisar os rumos e as perspectivas da economia em 2004. É o ano que agora concentra as expectativas da retomada do desenvolvimento. De um lado, com a recuperação do mercado interno, abalado pelo desemprego e pela queda de renda. De outro, com a busca de novas oportunidades no mercado internacional, onde a política externa brasileira procura abrir espaço e aumentar o número de parceiros econômicos. Para analisar as perspectivas da economia brasileira em 2004, nós convidamos Maria Lúcia Pádua Lima, coordenadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista e publisher da revista e do site Primeira Leitura. José Carlos Braga, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Roberto Luiz Troster, economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Reinaldo Gonçalves, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Eduardo Gianetti, professor de Economia das Faculdades IBMEC de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, o programa não permite a participação do telespectador porque está sendo gravado. Bom, eu gostaria de começar com usando aquela frase que o presidente Lula utilizou e que virou uma espécie de carimbo que vem sendo repetido insistentemente, muito embora até o momento não tenha se traduzido em fatos reais, que é de que nós finalmente vamos assistir ao espetáculo do crescimento. Então a pergunta é, que tamanho tem esse espetáculo do crescimento no ano de 2004 na avaliação de vocês? Ele será um crescimento significativo ou corre o risco de ser mais ou menos? Começa com você, Valéria. Pois é, você disse que a economia não explodiu em 2003. Felizmente, né? Pois é. Porque nós tínhamos uma série de preocupações em 2002 do que ocorreria no ano de 2003 e preocupações, inclusive, justificadas, porque à medida em que foi se tornando, digamos, claro que o candidato do PT ganharia as eleições, a economia brasileira entrou numa rota de turbulência que nós todos conhecemos. E em 2003, essa explosão não ocorreu, mas o preço pago foi bastante alto, né? O que se discute se esse preço foi, digamos, mais alto do que deveria ser. Agora, do meu ponto de vista, o PT ter ganho as eleições significava pagar um preço mesmo, e um preço pelo fato de ser um partido que durante vários anos teve um determinado programa, que teve um determinado comportamento no Congresso. Portanto, esse preço teria que ser pago para que houvesse condições de se tocar a economia. É claro que parte da chamada herança maldita faz parte da própria estrutura, né, da estrutura programática do partido que venceu as eleições em 2002. Agora, o que nós podemos esperar para 2004? Então, de uma maneira muito breve, é que seja um ano melhor que 2003, o que não significa que será muito espetacular, porque nós temos uma série de obstáculos que deverão ser vencidos e, mais ainda, definições que não foram tomadas até esse momento. Nós temos várias indefinições e, portanto, eu imagino que o ano de 2004 será melhor, o que não é tão difícil que aconteça. Qual um exemplo de indefinição? Nós temos indefinições, por exemplo, em relação a uma política industrial de investimento. Agora, recentemente, no final do ano passado, que se encerrou, alguma coisa foi desenhada, mas nós não sabemos como será a estrutura de financiamento desse país daqui para frente. Quer dizer, isso não está redesenhado, que é uma urgência, se quiser voltar a crescer, a ter taxas de investimento, só assim que essa economia vai ter um espetáculo de crescimento, você precisa ter uma estrutura de financiamento adequado. Isso não está equacionado, né? Isso não está definido.
Claro, por favor. Eu acho que essa questão do financiamento é básica. Quer dizer, se a gente não consegue baixar juros, não vai fazer. Agora, o discurso de todo mundo falando, não, tem que baixar juros, assim, veementemente. Mas eu não disse juros, eu disse estrutura de financiamento, que é uma coisa diferente. Quer dizer, se você entra de poupança para investimento, quer dizer, você tem muitos tributos cumulativos, tributos fixos, quer dizer, tributo que não baixa, crédito direcionado. Quer dizer, hoje, de cada R$100 de poupança, apenas 20 são disponíveis para empréstimo. É muito pouco, né? E se a gente não muda isso, a gente não vai conseguir crescer. A segunda coisa, eu acho que esse ano vai ser algo próximo de 4%. Isso é espetáculo, não depende de parâmetro, de benchmark. Se a gente olha para trás, é excelente, né? Próximo, um pouquinho abaixo de 4% é bom. Se a gente olha para alguns outros países, é muito pouco para um país como o Brasil. Eu acho que o Brasil tem capacidade de crescer mais do que isso. E terceiro, que eu acho que é a questão mais importante que o Paulo levantou, assim, até quanto que a gente tem gás? Será que a gente está dando um pique que vai durar esse ano e o ano que vem? Ou será que a gente vai ter fôlego de ficar esse crescimento? Para aí eu acho que, assim, é importante a gente ver questões microeconômicas, não só investir mais em capital humano. Eu acho que está sendo colocada muita ênfase em capital físico, vamos investir em infraestrutura, em instituições, capital humano está sendo comparativamente colocando menos peso. Então, eu acho que a gente devia focar, eu acho que nessas questões, a gente estava falando com o Eduardo antes do programa, a gente tem um retorno marginal maior por real investido e não está focando nisso, como se fosse só uma questão de infraestrutura e o resto aparece. E o que é o investimento de capital humano? O que traduz isso em coisa efetiva? Significa o quê? É mais investimento em educação. Educação em todos os níveis, especialmente no nível básico. Quer dizer, mesmo em setores, por exemplo, como a agricultura, o retorno que você tem investindo em educação, quer dizer, nós ainda temos um problema, o nível de educação. Quer dizer, investir mais em pesquisa. Nossas exportações, nossa agricultura tem muito crescido mais em função preço do que em função inovação, melhoria de produtos, comparativamente. Eu acho que nisso a gente podia, em todos os segmentos, além de ser uma política de distribuição de renda. Tem um trabalho de um economista brasileiro que fez a tese na Columbia State University, mostrando que mesmo se o Brasil não tivesse tido a crise do petróleo, etc., etc., teria tido uma crise por falta de capital humano. Então, eu acho que isso, quer dizer, comparativamente, você teria que pensar um pouquinho mais nisso, né? Quem se habilita? Olha, eu quando olho um pouco para 2003 e olho um pouco para 2004, me vêm à mente assim, alguns pontos que me parecem fundamentais. 2003, sem olhar para as estatísticas econômicas, ocorreu um fenômeno que eu acho que tem uma influência muito grande para o nosso futuro. E esse fenômeno foi menos econômico do que político. Quer dizer, o PT, em 2003, converte-se, né, a um partido político que encara a economia de mercado que existe hoje no Brasil como sendo a melhor alternativa para nós. Então, ela tem essa influência, essa importância, porque o PT sempre se apresentou como um partido de ruptura do chamado modelo econômico em vigor. Então, isso tem um impacto muito pequeno sobre 2004, mas acho que vai marcar de uma maneira muito importante o futuro da nossa economia. Quer dizer, o Brasil hoje não tem nenhum grande partido político que questione o modelo econômico que nós temos. Por outro lado, o PT assume um compromisso com o crescimento que eu acho que deriva de uma leitura correta das expectativas da sociedade. Da mesma forma como o presidente Fernando Henrique acertou na sua aposta com a estabilização. Certo? Fernando Henrique foi o primeiro político brasileiro, depois da democratização, que entende, né, que a sociedade estava absolutamente cheia da questão da inflação, decide se apresentar como o candidato da estabilidade. A gente precisa lembrar que nas eleições daquele ano o próprio PT criticou essa postura,
ele entendeu que aquilo, fez uma leitura política correta e nós sabemos o sucesso. O PT, nesse ano, eu acho que ele faz a leitura política também correta. A aspiração do brasileiro hoje é o crescimento econômico, sem abrir mão da estabilidade. Isso é uma coisa muito clara, inclusive pelo apoio que o governo teve, que o presidente Lula teve, para levar adiante uma política econômica muito restritiva esse ano. Então, da combinação dessas três coisas, é o PT que se transforma num partido de questionamento, num partido social-democrata no estilo europeu. Isso é, a economia de mercado é a única opção decente que nós temos hoje no mundo, né? De uma sociedade que mostrou, assim, que ela entendeu a questão da estabilidade, inclusive na sua componente mais difícil, que é a estabilidade fiscal, isso é, não uma estabilidade de preços teórica, mas calcada numa responsabilidade fiscal, mas que ela questiona agora a questão do crescimento econômico. E o presidente Lula, na minha interpretação, ele foi eleito ano passado exatamente nesse pressuposto. O presidente que se apresenta como prometendo o crescimento econômico, em cima de um candidato oficial de um governo que não fez o crescimento econômico nos 8 anos que ele ficou no poder. O crescimento econômico do período do Fernando Henrique é muito baixo. Vamos dizer, esse acúmulo de mudanças é que nós vamos ver agora em 2004 como é que isso se realiza. Certo? O povo em 2003 falou, tudo bem, nós temos que defender a estabilidade, existe uma crise, nós assumimos que não existe outra forma de enfrentá-la senão com superávit fiscal, com juros altos. Agora, para 2004, o discurso não pode ser esse. O discurso de 2004 é um discurso de crescimento econômico que chegue ao bolso do cidadão, que melhore emprego e melhore renda. Essa é a grande questão para 2004. Se o governo vai ter condições de enfrentar isso ou não, eu não tenho certeza, ainda acho que ninguém tem. Existe o discurso, certo, do presidente se comprometendo com o espetáculo do crescimento, existe um resultado de gestão macroeconômica bastante razoável. Nós terminamos o ano e começamos o ano novo numa situação bastante melhor que nós tínhamos no passado. Agora, crescimento é outra coisa. Braga. Eu gostaria de formular o seguinte raciocínio, quer dizer, a nossa perspectiva sobre 2004, ela deve, a meu juízo, recuperar um pouco o que o Luiz Carlos chamou de modelo econômico, se é que estamos falando sobre a mesma coisa. E o que nós estamos? Pegando uma perspectiva mais histórica, o Brasil tem vivido vários miniciclos. Né? Viveu miniciclos nos anos 80 com inflação alta. E viveu miniciclos desde 94, com o Plano Real, com inflação baixa. Recentemente, o que nós tivemos? A necessidade de recontrolar a inflação, que estava de novo escapando de controle. Em todos esses momentos anteriores, de baixa inflação, se supunha que a estabilidade fiscal, entendida como esse superávit primário, e a estabilidade monetária, entendida como preços sob controle, inflação controlada, levariam necessariamente, na sequência, ao crescimento. Ora, empiricamente, nós temos visto que isso não tem acontecido. Então, eu penso que realmente o que nós precisamos discutir para 2004, e não só isso, como você antes, nos bastidores, conversava, o que engata na sequência é o seguinte: como é que faz para que tenhamos, de fato, um tamanho de crescimento, não só em 2004, mas na sequência, porque senão nós podemos ter, de novo, uma subida e uma caída. Em razão de que fatores? Por exemplo, de que a estabilidade fiscal, pergunta se ela é, de fato, uma estabilidade. Você tem superávit primário elevado, receita menos despesa, exceto os juros, em torno de 5%, digamos. Entretanto, se você tem uma carga de juros, isso é conhecido, né, de 9 não sei quanto por cento do PIB. Aí pergunta, isso significa uma estabilidade fiscal conquistada? É possível crescer, na verdade, e manter essa estabilidade fiscal? Essa é uma pergunta fundamental para 2004 e para frente. E outra pergunta fundamental, a chamada vulnerabilidade externa, que eu acho que é reconhecida por vários de nós aqui presentes, ou talvez seja uma unanimidade. Nós temos uma vulnerabilidade externa, ou seja, nós temos uma economia que vira e mexe e vive crises cambiais. Não é? Foi assim nos anos 80, foi assim nos anos 90, mesmo com a estabilidade que foi alcançada em vários momentos importantes da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ou seja, a economia brasileira tem uma recorrente inserção no endividamento externo que leva a crises cambiais. E levando as crises cambiais, leva, de fato, o país aqui, de novo, a recorrer à taxa de juros altos para reequilibrar o balanço de pagamentos e a ingressar de novo numa recessão. Portanto, eu penso que 2004 requer dizer o seguinte: muito bem, reconquistamos de novo a estabilidade que foi garantida durante boa parte do mandato FHC. E agora, o que é necessário para crescer? Eu acredito que é necessário uma certa inflexão de política econômica. Podemos discutir só isso. completando, para responder a pergunta se 2004 cresce ou não cresce, se é melhor ou é pior, eu acho que há uma unanimidade hoje de que certamente 2004 é melhor que 2003. Isso. Certo? Quer dizer, eu tenho medo do consenso, como dizia lá o Nelson Rodrigues, é burro. Certo? Todo mundo fala de 3% a 4%. Certo? Que, no fundo, é uma recuperação um pouco do nível de produção que nós perdemos com os juros muito altos esse ano e com toda a crise que nós vivemos. Então, o 2004, ele tem essa vantagem. Ele é um ano que, por si mesmo, apresentará um certo crescimento. Mas se nós não fizermos essa reflexão que o Braga está falando, quer dizer, será que este mesmo modelo de política econômica nos levará ao crescimento para 2005, 2006? Essa é a grande questão. Eu costumo dizer que nós temos aqui no Brasil um pouco o sucesso do fracasso. Certo? O que é o sucesso do fracasso? Os últimos 8 anos, em termos de crescimento econômico no Brasil, seja nominal, seja per capita, é um desastre, é muito fraco para nós. Agora, há um certo consenso, principalmente na imprensa, certo? De que este é o único caminho que nós temos para trilhar. 2004, dado esse crescimento já ganho, o governo tem, pelo menos nos seus primeiros 6 meses, de reduzir essa questão. Porque se nós replicarmos a mesma política do passado, não tem por que achar que o que aconteceu nos últimos anos não será o padrão dos próximos 8 anos. Eu queria avançar um pouco nessa direção. Eu acho que ajuda a organizar a discussão, distinguir 2 conceitos de crescimento que acabam se confundindo. Uma coisa é uma recuperação cíclica. Quando você vem de um período longo de baixo nível de atividade, a economia tem muita ociosidade. Sim, tudo quanto é fábrica está com máquina parada. O parque produtivo está aí. É muito fácil, quando você começa a ter a recuperação da demanda, o juro cai, você no curto prazo aumentar a produção, e isso é crescimento, simplesmente usando de forma mais intensiva o capital que já está disponível. Agora, isso tem limite. Esse é um crescimento de fôlego curto. Nós tivemos vários episódios de recuperação cíclica nos últimos anos. O último deles, bem forte, foi em 2000. Aliás, 2004 parece um cenário muito parecido com 2000. Voltamos a 2000. Depois da recuperação cíclica, o que é que vem? Se tudo correr bem, vem o crescimento sustentado. Mas isso depende de investimento, depende de formação de capital físico e capital humano e infraestrutura. Será que vamos para isso dessa vez? Será que dessa vez vai ser diferente? Nós vamos repetir o miniciclo da recuperação cíclica que não engata no crescimento sustentado. Eu arrisco aqui a previsão de que, no melhor cenário, se tudo correr maravilhosamente bem, nós vamos para o crescimento sustentado moderado, da ordem de 3% a 3,5% na melhor das hipóteses. Que não resolve o nosso problema porque é menor que o crescimento demográfico e menor do que a quantidade... Não o crescimento é menor demográfico, que o demográfico. somado ao estoque de gente desempregada que você tem e a necessidade de... Vai ser um desapontamento. A volta à normalidade, depois do alívio da recuperação cíclica, o Brasil vai se deparar com o fato de que hoje nós não podemos crescer sustentadamente mais do que um número medíocre. Sem definir, o que eu estava dizendo, uma série de elementos que são cruciais para o investimento. Pois é, eu acho que o ponto não é aqui... taxa de juros, isso que eu queria dizer, é estrutura de financiamento, é uma coisa completamente diferente. Eu acho que eu discordo um pouco. Eu acho que o problema básico hoje, a maior restrição ao crescimento alto e sustentado no Brasil é um problema de finanças públicas. O Estado brasileiro tem uma carga tributária de 37% do PIB. Isso é verdade, concordo também. Então, 37% da renda nacional vai direto para os cofres públicos. Em cima disso, tem um déficit nominal, incluindo o pagamento de juros, de 4% a 5% do PIB. Portanto, 41%, 42% da renda brasileira são intermediados pelo Estado. Aí você fala, poxa, o Estado com 41% da renda nacional deve estar investindo, deve estar com programas sociais fantásticos, deve estar com uma infraestrutura maravilhosa. E não aparece o investimento do setor público. Então, o recurso do setor privado, a poupança do setor privado, que poderia estar investindo e criando a capacidade produtiva para o crescimento sustentado,
está sendo deslocada para o Estado e virando gasto corrente. Juros, aposentadorias, municípios, muito desperdício. E isso inibe o crescimento brasileiro em caráter permanente se não for mudado. Então eu acho que vai vir um desapontamento. O PT e o governo vai perceber que passada essa recuperação cíclica, que é muito gostosa e que nós vivemos em 2000, os problemas começam a aparecer. Pode ser até que tenha algum apagão metafórico aí para se repetir. Reinaldo. Eu tenho a impressão que a gente hoje está vivendo no Brasil uma coisa muito parecida na virada de 99 com 2000 e na virada, na realidade, de 2001 para 2002, que é um mini ciclo de otimismo. Em 99, o pessoal costumava dizer, bem, agora o câmbio está flutuante, vai ajustar o balanço de pagamentos e a coisa vai entrar nos trilhos. Eu acho que nós não devemos descartar a hipótese de uma crise cambial no ano que vem. E, portanto, esse otimismo aí quase consensual, ele não sustentaria. E, então, nós estaríamos repetindo a situação de otimismo, mais um mini ciclo de otimismo sem fundamentação. E a argumentação é o seguinte, se você olhar os fundamentos da economia brasileira, tanto a questão fiscal quanto a questão externa, hoje, você continua um Estado quebrado e uma enorme vulnerabilidade externa. Quer dizer, a vulnerabilidade externa no governo Lula, ela é tão elevada ou até maior do que foi durante Fernando Henrique. Quer dizer, o Lula não foi capaz de reduzir a vulnerabilidade externa e na questão fiscal eu diria o seguinte, a irresponsabilidade fiscal do Lula é muito grande. Quer dizer, todo mês o Lula paga 12 bilhões de reais de juros sobre a dívida pública. Isso significa um vazamento de renda brutal, que não há acumulação de capital que aguente um tipo de transferência de renda. E aí não é um problema da carga tributária, é um problema do que fazer com esse excedente econômico que passa pelo Estado. E se você transfere para os rentistas, não tem investimento. Então, eu acho que se você olhar a economia brasileira hoje, os fundamentos não recomendam, não sugerem uma retomada sustentável do crescimento, nem no curto prazo. Pode ser que condições de liquidez internacional favoráveis, você consiga empurrar com a barriga, com uma base baixa. O ano passado foi um resultado desastroso, que o PIB per capita caiu 1%, mais de 1% na realidade. Você teve um desemprego de 1.200.000 pessoas. Todo mês o Lula gerou 100 mil desempregados. O Partido dos Trabalhadores é responsável pela geração mensal de 100 mil empregados. Você teve um aumento da taxa de desemprego muito grande, a taxa de investimento despencou, a inflação ficou baixa por causa da recessão e da apreciação cambial, a questão externa, exportando commodities, se beneficiando de preços de commodities lá em cima, e se beneficiando de uma liquidez internacional muito favorável, que pode não se repetir no ano que vem, retomando o crescimento americano, o excedente econômico, que deixou ir para os Estados Unidos e foi para todos os países emergentes tiveram redução de risco, inclusive o Brasil. O Brasil melhorou na margem, ele era o quarto pior, virou o quinto pior risco do mundo, graças ao comandante Chávez lá da Venezuela, que tem um péssimo desempenho. Então é o seguinte, eu não teria um otimismo, seria, na melhor das hipóteses, um otimismo ultra qualificado quanto ao cenário para 2004. Não descartemos uma crise cambial séria, no padrão que nós tivemos nos últimos anos, em função da liquidez internacional e o fato que os fundamentos continuam tão ou mais estropiados do que antes. Reinaldo, eu não sou economista, felizmente, né? Eu sou jornalista e em 32 anos de profissão, eu acho que a única habilidade que eu desenvolvi, se é que desenvolvi alguma, é prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e às vezes tentar identificar em pequenos sintomas que não são ortodoxos, sinais do que está acontecendo. A sensação que eu tenho é de que, na verdade, embora exista essas precauções todas, a gente está mais perto de ter um ciclo de crescimento do que teve no passado. E eu vou citar alguns exemplos que eu acho que são evidentes. O primeiro é esse, realmente, de ter um governo de oposição, um governo que sempre pregou ser contra tudo isso que está aí, fazendo exatamente tudo aquilo que estava sendo feito, porque não havia, diante da realidade, qualquer outra alternativa que não fosse uma de ruptura. E não era esse o programa que o Lula apresentou desde já a Carta ao Povo Brasileiro, que é de junho do ano passado, onde ficou muito claro o que ele não pretendia fazer.
A segunda é que, viajando pelo Brasil, a gente vê cenários e realidades que não são as realidades das grandes metrópoles de desenvolvimento econômico ou de atividade econômica intensa, como, por exemplo, acontece no norte de Mato Grosso, onde eu estive recentemente, onde a agricultura realmente demonstra muita atividade. E o terceiro é olhando o que acontece nessa época de final de ano, nos shopping centers, nos aeroportos, quer dizer, existe um consumo que, claro, é identificado pela resultado do 13º salário e das condições, mas que de alguma forma é diferente, há um otimismo. Esse otimismo não se restringe aos economistas e aos analistas, ele bate na sociedade como um todo. A pergunta que eu faço é se essa soma de fatores significa que a gente está um pouco mais perto desse eventual crescimento, ou se não, se realmente estamos... Eu sei que ninguém aqui teria a resposta, e se tiver, nós não vamos poder provar que ela é a resposta certa, mas, enfim, para continuar, para arredondar esse primeiro bloco aqui, eu queria uma opinião de cada um de vocês extremamente curta, é o seguinte: estamos mais perto, enfim, desse crescimento sustentado ou não? Ou tem muita estrada ainda? Eu acho que sim. Acho fora dos indicadores subjetivos muito importantes, você tem outros, produção de cimento, crescimento da indústria de bens de capital. A gente faz projeções na Febraban e no ano passado assim, as projeções de crescimento para esse ano foram crescentes sempre, investimento direto externo maior. Eu acho que esse ano está garantido. Eu acho que a crise cambial que a gente teve em 2002 foi fruto de uma situação externa muito adversa. A moratória argentina, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não veria tanto perigo na frente externa. Eu acho que a gente vai crescer bem. Agora, o que é crescer sustentadamente? Quer dizer, eu concordo com ele, 3,5% para o Brasil é medíocre. A China, que é um país que está crescendo 9% ao ano. Nós estamos crescendo menos que o Peru, a Venezuela. Né? Quer dizer, 3%. A Argentina. A Índia cresce há 9 anos a 6% ao ano. Então, para nós, esse crescer sustentado que a gente está... é muito pouco para o potencial do Brasil. Tem que olhar para o investimento que a sociedade está fazendo. É muito baixo o que nós estamos fazendo. Nós vimos com uma taxa de investimento ao longo do Plano Real da ordem de 19%, 20% do PIB. No ano da eleição, caiu para 18,5%. Esse ano de 2003, que terminou, caiu para 18%. 17, 18. Quase 18. Está muito baixo. Se a gente quiser crescer sustentadamente 6%, 7% ao ano, nós vamos ter que investir 22%, 23% do PIB. Com o atual quadro de finanças públicas e o deslocamento de poupança privada para financiar gasto corrente do setor público, nós não temos como aumentar, no curto prazo, a taxa de investimento com proporção do PIB. Isso está na mão de quem mudar? Isso estaria na mão do governo Lula no início do mandato se fizesse uma reforma fiscal muito corajosa. Na minha opinião, ele perdeu a chance, ele não fez, conduziu bem a macroeconomia de curto prazo, mas realmente não desbloqueou a estrutura para o crescimento sustentado. Vai ter que agora conviver com um crescimento baixo até o final do mandato. Agora, só para ir um pouco do lado da sua intuição, embora ela esteja errada em relação, principalmente, a shopping center e outras coisas, porque as estatísticas de... Tem um sujeito aqui que chama Marcel Solimeu, que é um que você deve conhecer, um economista da Associação Comercial. Isso. O quadro dele, para o comércio esse fim de ano, é muito ruim. Tem uma coisa boa, principalmente para a Febraban. O 13º, essa correção de salários que está havendo no setor formal da economia, as pessoas estão usando para reduzir seu endividamento, inadimplência. Agora, o comércio em si, segunda coisa, por quê? Porque o norte do Mato Grosso, que é a agricultura, no fundo, o que é? 17% do PIB. E quando você pega quem está empregado na agricultura, o número é até menor. Né? O que eu acho que existe de diferença de 2000 é que o mundo exterior está dando uma nova chance para a economia brasileira. Certo? Outro dia saiu um trabalho de um banco americano, achei muito interessante, e ele dizendo assim, quem ganha e quem perde com a Índia, China e esse boom que está tendo na Ásia. Quem ganha o Brasil, quem perde o México, aqui na América Latina. Então existe um mundo exterior a nós que está demandando de uma forma extraordinariamente mais elevada commodities e produtos primários, como aço, no qual o Brasil está muito bem colocado. Isto gerou um saldo de balança comercial e uma atividade nos setores assim, de exportação que fez a diferença. Então, para mim, a grande diferença entre 2000 e agora é que nós estamos com um déficit em conta corrente
muito pequenininho, coisa que em 2000 era 30 bilhões de dólares. Por quê? Porque nós estamos exportando mais. A exportação maior, além de reduzir a pressão financeira sobre a nossa chamada fragilidade externa, ela cria riqueza aqui dentro. Então, se você for para o Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, você tem um nível de atividade muito maior. Agora, quando você joga isso dentro da sociedade brasileira, como ela está se organizando, o governo Lula, o primeiro ano do governo Lula vai ser marcado por duas coisas extraordinárias. Primeiro, vamos dizer assim, a redução, aumento do desemprego. Isto é, a geração de emprego muito menor àquela que é demandada pelo aumento da força de trabalho. Mas um outro aspecto que ainda não está estudado, mas foi muito importante, quer dizer, a deterioração da qualidade do emprego no Brasil. Certo? Quer dizer, neste ano, mesmo o emprego que você gerou, foi quase todo ele no setor informal. Eu vejo outro dia a imprensa eufórica porque a Fiesp gerou 4 mil empregos no mês de outubro em São Paulo. Né? Então, um pouco nós vivemos essa contradição. 2004 é um ano melhor, certo? Eu acredito que a parte de exportação, porque essa demanda externa continuará o ano que vem, quer dizer, o Brasil terá uma situação financeira externa melhor, terá um estímulo de produção. Agora, nós não tocamos ainda, o governo não tocou ainda em nenhum dos grandes nós, assim, que tem feito com que o Brasil não cresça. Né? Eu gostaria de sinalizar justamente nessa direção, dizendo o seguinte, quer dizer, haveria que se formar em 2004, que eu acredito que haverá crescimento, a menos que ocorra uma instabilidade internacional que, usando a bola distrital, que você mencionou, que está meio quebrada, mas de todo modo, não deverá ocorrer, a meu juízo, não vejo coisas nessa direção, mas seria importante que as expectativas de decisões de investimento em 2004 fossem se consolidando. Para o quê? Eu penso que o que é importante, na verdade, é a discussão do padrão de financiamento ao qual a Maria Lúcia fazia referência há pouco. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, de que maneira os bancos públicos que sobraram, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, em seus próprios movimentos e em articulação, cofinanciamentos, etc., com os bancos privados, vão garantir a oferta de crédito em reais. De longo prazo. E que as decisões de investimento se compatibilizem com esse movimento e sigam adiante. Se assim ocorrer, eu acredito que 2004 não só vai se consolidando um crescimento, como sinaliza numa direção importante. Porém, investimentos em infraestrutura dependem das tais parcerias público-privadas. Elas vão se consolidar ou não vão se consolidar? Porque sem investimento em infraestrutura é difícil imaginar um crescimento sustentado, sobretudo como uma infraestrutura que é absolutamente suficiente, que é capaz de barrar a expansão agrícola, porque as estradas não são suficientemente adequadas. Então, acredito que esse conjunto de decisões, juros cadentes, a redefinição de um padrão de financiamento e, por último, uma balança comercial que se mostre capaz de seguir superavitária com a economia crescendo. Porque não esqueçamos que em 2003 as importações praticamente não cresceram, 1%. Então é ridículo. Com a economia crescendo, a balança comercial continuará superavitária e o déficit em conta corrente controlado, ou seja, a vulnerabilidade externa sinaliza coisas mais positivas? Eu acho que sim, acho que sinaliza coisas mais positivas, porque esse ajuste externo, que deve ser, evidentemente, bastante qualificado, foi feito a partir de 1999. Esse ajuste externo está feito. É óbvio que nós poderemos manter os nossos superávites comerciais e crescer, né, se nós investirmos, porque é evidente que o Brasil hoje tem uma penetração em vários mercados que não foi feita nesse ano passou de 2003, diga-se de passagem. Porque nós temos, isso é uma trajetória, é um esforço enorme das empresas brasileiras que abriram espaço em vários mercados e que, portanto, hoje podem garantir essa performance exportadora. Agora, essa performance exportadora só se manterá com um aumento de importações e, portanto, também com condições de investimento para aumentar a capacidade produtiva, porque senão você vai esbarrar novamente em limites. Eu não vejo uma crise cambial no curtíssimo prazo desse ano, mas é uma possibilidade se não forem mudadas as condições de produção, inclusive, do país. Só que gostaria de complementar o seguinte, esse tipo de argumento que você usou, na verdade, tem que observar que no Brasil hoje é uma espécie de um imperativo psicológico que as coisas deem certo. O Brasil, nos últimos anos, vive de imperativo psicológico em imperativo psicológico. Eles é que detonam esse mini-ciclo de otimismo. Né? E alguns indicadores que você mencionou, o Mendonça Barros já com
correção, já fez essa observação com relação ao shopping, mas, na realidade, se você olhar a questão o ponto 1 lá da inflexão do Lula, isso, na realidade, é ruim para o Brasil, porque isso caracteriza um problema de credibilidade muito sério na condução do governo brasileiro. Quer dizer, hoje, se você olhar, o que o povo está fazendo com o dinheiro hoje? O povo está poupando. Por que o povo está poupando? Porque o povo não está seguro que ano que vem terá crescimento e muito menos emprego. E tem toda a razão nisso. E o povo está poupando. Se o povo poupa, não gasta não tem produção. Não tem produção, não tem emprego, não tem renda. Quando você olha o empresariado, você acha que o empresariado hoje, com esse diagnóstico, que é consensual aqui, quer dizer, a divergência com relação a 2004, tudo bem, pode ser, pode não ser, com alguma probabilidade de uma crise no meio do caminho. Mas o único ponto consensual aqui é que esse tipo de trajetória não é sustentável. Quer dizer, o Lula, se ele continuar com essa política, 2005 é crise 100% de probabilidade. A única discordância aqui é que eu acho que tem alguma probabilidade de ter uma crise no ano que vem. Então, quando você fala isso aí, quando você retomou a história de Mato Grosso, aí, a história da soja e tal, e aí é uma crítica à questão do ajuste externo do Lula. Eu acho que ele fez um ajuste externo de fio da navalha. Porque, na verdade, quando você olha as exportações brasileiras, o Braga mencionou com precisão, as importações estão congeladas, é recessão. Então, você teve um ajuste, recessão e em grande medida. O segundo aspecto foi preço de commodities. E o terceiro foi o que ela mencionou, os acordos que o Fernando Henrique fez, por exemplo, os acordos bilaterais. Então, o Lula está trabalhando em cima de um ajuste que vinha antes. E esse ano ele se beneficiou, por exemplo, soja. Soja vem crescendo há 2, 3 anos. O que os especialistas estão dizendo? Cuidado, inclusive recomendando ao pessoal do Mato Grosso que, em vez de plantar soja, planta milho. Planta milho. Porque o ano que vem pode não ter preço de soja, pode despencar. Os americanos retomam, a soja despenca e estamos nós, mais uma vez, pendurados aí, porque as commodities têm preços voláteis, baixa elasticidade de renda e baixa dinamismo. Então, esse ajuste, essa reprimarização da pauta de exportação brasileira provoca um ajuste duvidoso. Então, temos que ir com muito cuidado nesse imperativo psicológico, desse mini ciclo de otimismo e dessas evidências pontuais aí. Deixa eu só complementar o Braga, quer dizer, eu acho que não é só investir, é investir bem. Quer dizer, todo mundo fala, se a gente investe em infraestrutura, sabe, a gente tem que ver o retorno de cada um dos investimentos. Não é só porque a gente investe mais que a gente vai crescer mais. A gente tem que investir, falando em economias, onde o retorno marginal seja maior. E tem um outro tipo de investimento que está faltando aqui, que é modernizar algumas instituições. Um dos melhores livros que eu li o ano passado foi aquele Doing Business, do Banco Mundial. Mostra que para você abrir uma empresa, você demora 152 dias aqui, enquanto você demora 4 em outro país. A gente fala de emprego, mas contratar um empregado é terrível. Outro dia estava alguém me falando que tinha um empregado, né, uma pequena ONG, ao invés de dar vale de transporte, deu dinheiro. O rolo que deu isso daí para ela corrigir, que teve que pedir o dinheiro para dar o vale. Quer dizer, é complicado aqui produzir. Quer dizer, eu acho que isso não custa dinheiro. É vontade política. Quer dizer, se a gente melhorasse as nossas instituições, desde o marco regulatório, etc., etc., a gente podia ter ganhos de produtividade. Eu acho que, assim, se a gente for olhar lá embaixo, quer dizer, aumenta a quantidade de fatores e a produtividade dos fatores. Mas nada disso se faz com uma canetada, né? Quer dizer, isso se faz com caneta. Eliminar cartório mas muita é caneta. né? Mas... Quer dizer, eu digo o seguinte, não se trata de fazer uma reunião do Copom ou uma reunião do Ministério e dizer, a partir de hoje nós vamos baixar o juro para 12%. Mas eu acho que o Troster tem toda a razão. O ambiente institucional brasileiro não favorece o empreendimento. É adverso. Não adverso. Você vê a incerteza tributária, você vai abrir um novo negócio. De repente o governo, numa canetada, muda a estrutura tributária e torna o COFINS punitivo para quem está no setor serviços. Isso cria enorme incerteza. O empresário fica muito inseguro antes de empatar capital num setor, porque de repente vem uma canetada, muda o imposto e o negócio dele vai ficar arruinado. Questão dos encargos sociais, problema da incerteza do contrato de trabalho no Brasil. Nós somos os campeões mundiais de ação trabalhista. 3 milhões de ações trabalhistas por ano. Qual o empresário que, em sã consciência, vai sair contratando, sabendo que a contingência litigiosa depois é quase uma fatalidade? Não vai. O emprego não cresce, precariza a relação de trabalho. O ambiente institucional brasileiro deixa muito a desejar. Quase que induz a delinquência, né? Você poderia dizer quase que induz, para poder sobreviver. Então, eu queria fazer uma pergunta dupla para vocês, que eu acho que coloca um pouco essa possibilidade. A pergunta é, que cenário vocês imaginam que será o cenário internacional para 2004 e
se o Brasil tem alguma margem de manobra nesse cenário. Porque o que a gente assistiu em 2003 foi o presidente Lula fazendo diversas viagens, inclusive para locais onde normalmente o governo brasileiro não ia, o chefe de Estado brasileiro não comparecia, o caso, por exemplo, do Egito, né? E aparentemente isso como uma maneira de abrir novos mercados, enfim, de mudar as parcerias estratégicas, etc. e tal. A pergunta é, isso funciona? Isso dá certo? Isso pode dar resultado já em 2004? Olha, a minha impressão é que o cenário para 2004, ele é um cenário favorável para o Brasil. Evidente que nós estamos agora no começo do ano. Tá? Outro dia eu estava lendo uma matéria num jornal americano que pesquisou as previsões econômicas para 2003 e realmente nada do que a maioria... O que normalmente a imprensa fala, essa é a qualidade do economista. Não é que o mundo muda. Teve guerra, teve... Então, evidente que esse cenário me parece ser o cenário para esse ano, se nenhuma coisa extraordinária, um fator geopolítico mais importante acontecer. Se nenhuma torre desabar. Nenhuma torre, como já não existe mais a torre, alguma outra coisa pior ainda, né? E é um cenário assim, de crescimento quase que generalizado no mundo, né? Crescimento na maior economia do planeta, que é os Estados Unidos, na ordem aí de 4%. Um crescimento na Ásia da ordem de 7%, e a Ásia hoje é importante porque ela já engloba a economia chinesa, que já tem um tamanho de porte. Um crescimento bem mais modesto, para os padrões europeus, mas mesmo assim um crescimento aí da ordem de 2%. Então, um mundo crescendo. Né? E, portanto, isso é bom para o Brasil. Segundo aspecto do cenário para esse ano, é o seguinte, é um mundo crescendo com juro baixo, com liquidez sobrando. Sobrando dinheiro. Sobrando dinheiro. O que então transforma um cenário que é bom para o Brasil num cenário aí bem mais favorável, né? Porque o Brasil precisa de crescimento do comércio exterior e precisa de dinheiro sobrando para a gente poder rolar a nossa dívida. Então esse é um cenário muito positivo. Né? Qualificações. Por exemplo, ninguém sabe direito a política do Federal Reserve ano que vem, até quando ele vai contemporizar essa relação de crescimento com liquidez farta. Tem as eleições, o que faz com que as pessoas nos Estados Unidos acreditem que ele não vai aumentar juros esse ano, vai deixar para 2005. Então, um cenário muito favorável. Agora, acho que outra lição que nós podemos tirar do cenário internacional é que nós estamos tendo um mundo em transformação. E o grande fator dessa transformação é a China, não tenha dúvida. Quer dizer, os dados, quando você olha os dados sobre a economia chinesa, são coisas extraordinárias. Eu vi outro dia um sujeito dizendo que em 2050, né, se a China continuar crescendo nessa toada, nós precisamos de dois mundos, porque a demanda chinesa por bens naturais não cabe no mundo só. Mas 2050 está muito longe. Mas, de qualquer maneira, é o grande fator. E este fator está levando a uma redefinição de estímulos de economia no mundo. Certo? O Brasil tem uma boa capacidade de receber esses estímulos chineses. Mas se isso é verdade, por um lado, por outro, a agenda internacional do nosso presidente está um pouco desarranjada no tempo. Né? Eu vou dar um exemplo só. Quando eu era presidente do BNDES, caiu lá um projeto existe um porto no Peru, que é um porto de águas profundas que os peruanos não usam. E existe um projeto do Eliezer Batista de uma ferrovia que ligasse o Brasil a esse porto. Haveria um acordo com o Peru e o Brasil passaria a ter um porto no Pacífico. Quer dizer, isso foi jogado, está lá escondido. A hora que isto é uma coisa que tem que ser retomada. Então, essa leitura geopolítica do crescimento internacional dos próximos anos é uma coisa que eu acho que não chegou ainda ao Palácio do Planalto. Então, de novo, como nós estamos tendo aqui essa dicotomia, 2004, neste cenário básico, é favorável para o Brasil. Inclusive, os preços de commodities, nesse cenário, elas continuam ainda a se elevar. Agora, como nós estamos falando de crescimento sustentado, o mais importante passo que o governo vai ter que ter
Eu acredito que é entender a natureza dessas mudanças e de que forma o Brasil pode se inserir nessas mudanças de maneira a, aí sim, criar uma força de prazo mais longo. Sem querer ser desmancha-prazer, só gostaria de lembrar o seguinte, que no início da década de 90, nós tínhamos um cenário extremamente promissor. Então, se nós não quisermos o início, porque nós tínhamos um problema de inflação, vamos pensar no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos também liquidez internacional, nós tínhamos também um comércio em crescimento, uma coisa fantástica, economia americana com crescimento absolutamente estonteante. Nós tínhamos um fluxo de investimentos diretos, não vamos esquecer que o Brasil recebeu investimentos diretos. Mas nós tínhamos o Gustavo Franco, né? Pois é, eu sei disso, Luiz Carlos, mas eu quero dizer o seguinte, as condições internacionais positivas, isso é excelente. Mas isso não basta. É excelente que se tenha, de fato, um cenário que eu concordo plenamente. Ele é muito melhor do que foi alguns anos atrás. Ele é um cenário de maior liquidez, você é um comércio que está em expansão e o Brasil está tendo condições de aproveitar, porque a nossa participação é ínfima. Vamos nos lembrar, nós não chegamos a nenhum por cento, tá certo? Ou seja, para nós, crescer significa muito, mas do ponto de vista internacional, a nossa presença é absolutamente assimilável. Isso é uma coisa extremamente positiva. E tem outra coisa, o Brasil hoje é superavitário em petróleo, coisa que na década de 90 não era. Braga. Eu queria responder ao segundo tópico da tua pergunta sobre as novas estratégias de maneira afirmativa. Ou seja, a minha visão é de que a globalização que está aí do capitalismo, ela envolve, evidentemente, poder, armas e dinheiro. Portanto, envolve negociações pesadas. Nós não temos nenhum dos três. Nós não temos nenhum dos três. Nós temos moeda fraca, não temos reserva internacional, não temos armas e não temos poder. Ou seja, hein? Garganta tem. Garganta tem. E a garganta precisa ser bem usada. E eu acho que começou a ser bem usada. Começou a ser pensada. Então, eu acredito que essas articulações com os países que têm perfil semelhantes aos nossos é uma articulação importante. Terá resultados imediatos de curto prazo? Não. Mas é importante. Por quê? Porque nós temos um bloco asiático, que aliás, cada vez mais se fortalece, o comércio intra, o bloco asiático é enorme, não é? Entretanto, tem lá seus problemas de disputas de poder com os Estados Unidos. Não é? Temos os Estados Unidos e temos a União Europeia. Não é? Então, penso que isso é uma estratégia de médio e longo prazo importante. Voltando ao cenário de 2004, queria insistir, além de coisas importantes que já foram ditas, sobre qual é, a meu juízo, a pedra de toque. É o movimento de capitais. Porque o Luiz Carlos falou, não é só que os economistas são ruins, até que tem economista ruim, tanto de direita quanto de esquerda e de centro. Tem aos montes. Né? Mas tem muito economista bom também, que faz boas expectativas, traça do... O problema é o seguinte, é que você tem uma incerteza brutal na economia. O Lord Keynes, que nós todos conhecemos, foi o autor que mais enfatizou isso durante o século XX. Ou seja, fazer previsão em economia é uma coisa extremamente delicada, porque o futuro é incognoscível. Movimento de capitais quer dizer o quê? Se você tem a sua conta de capitais aberta, no seu balanço de pagamentos, que é o caso do Brasil, qualquer tremelique lá fora pode inverter rapidamente o fluxo de capitais e criar problema. É por isso que ele, que tem a expectativa mais pessimista de nós, hoje aqui, está dizendo, olha, atenção, porque pode dar. Eu acredito que não. Mas, de repente, esse movimento de capitais para o balanço de pagamento do Brasil pode, se houver algum tremelico, alguma torre ou alguma outra coisa, pode dar problemas. Então, eu acredito que o cenário de 2004 tem essa delicadeza. Com o que, eu queria dizer que o ajuste externo que a Marília Lúcia antes mencionou é verdade apenas em parte. Por quê? Porque se você olha, dívida externa de curto prazo sobre reservas é uma relação delicada, sensível, instável para o Brasil. Muito Se você olha, dívida externa de longo prazo sobre exportações, idem. Ou seja, nós, na verdade, não temos um ajuste externo completo, nós temos ainda uma vulnerabilidade externa. E 2004, é preciso ver se a liquidez, que o Luiz Carlos acentuou com razão, que está abundante, se ela permanece. Eu acredito que permanecerá, mas é uma aposta. Mas sabe o que é o pior? De repente, ele tem razão. Permanece, que não. E se permanece, Espero se que não. resolve optar de novo por uma valorização do real. Porque isso nós não estamos livres. Posso mudar a colocação? Eu acho que... Eles não fazem mais. Olha, aqui, eu não sei, eu estou convencido de uma coisa. Existe uma grande diferença entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique. Existem várias, mas aqui em termos da economia. O Palocci é um homem político, o Malan era um burocrata internacional. Qual é a grande diferença? O homem político, por incrível que pareça, enxerga de maneira mais clara
erros de política econômica do que o próprio economista. Não haverá Gustavo Franco II. Não, não vai. Não, já mostrou isso. Certo? Mas o ponto é que Não a sei. herança dos compromissos externos foi herdada e vai continuar nos próximos anos. O ano de 2004 É pesado em termos são de... 31 bilhões de dólares de dívida de médio e longo prazo que estarão E vencendo. tem que honrar os contratos. Essa dívida ou vai ser renovada, se o ambiente for de alta liquidez, ou não vai ser totalmente renovada. Nesse caso, nós vamos para uma crise cambial. Eu não vejo nada no cenário hoje que me leve a prever turbulência externa e constrangimento de rolagem desse estoque, mas ele está lá. O nosso problema externo hoje não é de fluxo mais de déficit em conta corrente, porque esse está praticamente equilibrado. O nosso problema é a herança de um período longo de sobrevalorização cambial. O passivo externo cresceu muito e isso vai ter que ser honrado, vai ter que ser administrado. Eu acho que a gente podia olhar por um outro ponto de vista, né? E ver se isso daqui é uma oportunidade para a gente arrumar as finanças ou uma oportunidade para a gente se endividar mais. Quer dizer, a gente é frágil externamente porque tem uma dívida muito grande. Quando tem liquidez abundante, a tentação é o quê? Endividar-se mais. Quer dizer, eu acho que isso seria a estratégia errada. Eu acho que a gente tem que pensar mais a longo prazo. Ó, somos frágeis, ótimo. Vamos ajudar isso para promover investimento externo, para reestruturar prazos, para realmente, já que há liquidez, trabalhar justamente na reestruturação externa. A segunda coisa, eu achei muito apropriado o que ele colocou sobre a China. Quer dizer, vamos ver, eu acho que China é um mercado potencial, um mercado de massas, onde nós, Brasil, temos vantagem competitiva. Nós temos uma economia de mercado no mercado de massas, no mercado de 170 milhões de pessoas. A gente tem tecnologia, know-how, a BMF montou uma bolsa lá, bancos estão montando. Então, eu acho que pode ser uma alavanca de crescimento. Terceira coisa, todo mundo fala da política de Fernando Henrique Cardoso, mas eu vi três políticas econômicas diferentes. Quer dizer, de maio de 93, quando ele começou, até março de 95, era uma política econômica com superávit fiscal, etc. E de 95 a 99 a gente teve uma segunda política econômica e de 99 até a entrada de Lula uma terceira política econômica. Então não sei até que ponto a gente fala política Fernando Henrique Cardoso, não está falando... É do resultado medíocre que a gente está falando. Não, eu acho que a política foi uma só. Ela teve alterações de instrumental, certo? Mas... fundamentais. Não, a mudança do regime cambial foi um divisor de águas. É um divisor de águas. Divisor de águas Isso é total. inegável. Vamos falar do Lula, cachorro morto a gente deixa para lá. Né? Reinaldo. Não, com relação à questão externa, só com relação ao cenário internacional, é verdade que do ponto de vista real e da economia mundial vai ter uma recuperação, vai ter um desempenho ano que vem melhor que esse ano. Né? Isso significa melhores condições de exportar os produtos brasileiros. Agora tem que levar em conta a seguinte coisa, novamente, essa exportação brasileira, em grande medida, está dependendo de commodities. E aí tem um elemento estrutural fundamental que é a volatilidade. Não pode negligenciar isso. Isso é um erro absoluto. Em 1948, o Preps chamou a atenção nisso. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa de estar com esse entusiasmo aí, esse otimismo aí com relação... Quantidades e preços, né? Um problema de quantidade e preço. Despenca quantidade, despenca preço, então tem que ter muito cuidado. Segundo, outra coisa é o seguinte... Eu só minimizo isso, calma, porque não tanto. quando você olha a entrada da China no mercado com o crescimento da renda per capita chinesa, certo? Isso dá uma certa sustentação diferente dos ciclos do passado. Sim, mas o Brasil, a China não necessariamente vai ser um grande mercado para o Brasil. Quer dizer, o Brasil, esse ano, por exemplo, exportou um monte de soja para a China. Ano que vem, na negociação do Tesouro Americano com o governo chinês, pode chegar a negociação seguinte, tira o Brasil e entramos nós. Então, tem que ir manso com esse otimismo aí. O investimento externo direto no Brasil está em queda livre. Apesar do miliciclo de otimismo da imprensa brasileira, de boa parte dos formadores de opinião e do governo e das agências de publicidade, o investimento externo direto está em queda livre no Brasil. Isso reflete uma expectativa extremamente desfavorável com relação à economia brasileira no ano que vem. Então, tem que ter cuidado com isso. A segunda coisa, está em queda livre. Se você olha a curva de investimento de portfólio, cresce e a curva de investimento externo direto decresce. Mas as então, projeções ele desse falou, ano subindo. nós estamos fazendo o fechamento da conta financeira, da conta fundamentalmente com capital de curto prazo. Então, isso significa que ano que vem você está desprotegido em certa medida com esse capital de curto prazo. O outro aspecto importante
é a questão da conta de capital do Brasil. O Brasil tem um problema sério. Aí a China é uma boa lição. Por que a China é um caso bem sucedido? Porque a primeira coisa que a China fez, manteve controles estritos sobre a sua conta financeira, sua conta de capital. O Brasil é uma casa da mãe Joana. Quer dizer, não tem controles significativos e sérios sobre a conta de capital. Isso significa que a vulnerabilidade externa do Brasil na dimensão produtiva, na financeira monetária, na comercial, é muito grande. Sem falar na tecnológica, o Sistema Nacional de Inovações no Brasil está andando para trás, né? Não venham falar que produto agrícola é intensivo em tecnologia, porque isso é uma piada, na realidade. Não? É risível esse argumento. Então, a vulnerabilidade externa no Brasil continua extremamente elevada. Uma melhora no contexto internacional não garante necessariamente uma situação mais confortável para o Brasil. Concluo dizendo o seguinte: os Estados Unidos crescendo, a Bolsa Americana que está subindo agora, varando os 10 mil pontos, significa que aquele excedente econômico, aquele troco que foi mandado para o Brasil, para a Argentina, Venezuela, Equador e Nigéria, esse troco pode diminuir. Então, e com o dinamismo do mercado de capitais americano, o crescimento do mercado da economia americana e com a estabilidade da paridade euro-dólar, isso é fundamental, você pode ter menos dinheiro para países subdesenvolvidos, mercado de capitais subdesenvolvidos que nem o brasileiro. Então tem que ir devagar com a dor, que talvez um mundo muito bom no ano que vem não seja tão favorável assim para nós que estamos na rabeira, inclusive dos países emergentes. Eduardo, você chegou a completar o seu raciocínio? Não, eu acho que a economia mundial hoje, voltando para um tópico que foi lançado inicialmente, tem algumas fragilidades que ainda não estão bem assimiladas e compreendidas. Olhando para a economia americana, nós vemos que essa recuperação, ela assenta num déficit fiscal muito alto, baseado em corte de impostos e gasto público. Os Estados Unidos está numa situação deficitária grande. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um fato ainda mais preocupante, que é um déficit em conta corrente de 5% do PIB americano. Ou seja, o mundo está financiando há muito tempo a economia americana e não há nenhuma garantia de que esse fluxo de capital para os Estados Unidos vai continuar indefinidamente. Provavelmente não. Ninguém sabe muito bem o que acontece quando reduzir o financiamento externo para os Estados Unidos. E aí nós podemos ter uma desvalorização mais forte do dólar, ainda mais forte e mais abrupta do que já vimos no ano passado, e isso pode ter implicações de turbulência para a economia mundial. Eu tenho preocupações ainda em relação à economia americana. Eu acho que a China também dificilmente vai sustentar esse ritmo alucinado que ela está tendo nos últimos anos. Nós não entendemos muito bem a economia chinesa, as estatísticas econômicas da China são muito difíceis de decodificar, as coisas não batem muito umas com as outras, mas eu acho que eles têm um problema também de falta de simetria entre o avanço econômico e o avanço político. A China ainda é um regime muito fechado, autoritário, que em algum momento vai ter que ser liberalizado. E ninguém sabe muito bem como é que a China assimila uma liberalização política, que em algum momento se tornará imperativa. Se aquilo lá se mantém coeso, se aquilo não fragmenta. A maneira como eles olham para Taiwan é muito preocupante, eles podem embarcar numa aventura em relação a Taiwan. Eu acho que nós não podemos contar com essa ideia da China continuando daqui para frente no ritmo alucinado que venceram nos últimos anos. Já o Napoleão dizia, quando a China despertar, o mundo tremerá. Né? Parece que o despertar da China está demorando muito tempo, agora ela está espreguiçando, mas eu não dou como favas contadas que ela já embarcou num processo de crescimento que vai continuar indefinidamente. Mas mesmo não cresça, Janete, quer dizer, é um mercado muito grande e quando a gente fala em exportar commodities, na China a gente pode fazer exportações que têm grande valor adicionado brasileiro. A segunda coisa, eu acho que o cenário, concordo, pode ficar um pouco mais ou menos turbulento, mas a gente tem que dar condições internas para o capital externo vir, para o investimento direto. E aí depende de duas coisas só. Uma, eu acho essas reformas institucionais que você estava falando anteriormente. E duas, baixar juros aqui dentro. E você baixa juros aqui dentro fazendo reformas na legislação. Só para dar um exemplo, a recuperação de crédito aqui no Brasil é muito demorado e complicado. Vocês não têm uma ideia da complicado. Né? Compulsórios, créditos direcionados, esse tipo de coisa faz com que você tenha um ambiente propício a negócio aqui dentro, com que as taxas sejam crescentes e possa crescer. Eu acho que nisso que a gente tem que focar. Queria aumentar aqui a nossa dose de futurologia, que já é excessiva, né? Sempre que a gente aborda esse tipo de assunto, mas, enfim, estabelecendo uma hipótese de ação muito simples, que é a seguinte: se cada um de vocês tivesse na posição do presidente da República,
que providências vocês adotariam? Porque eu acho que existem diversas coisas que foram mencionadas aqui que, na verdade, não estão na alçada do presidente da República, seja ele quem for, né? Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, da realidade política do país, de que tem que negociar com o Congresso, de que não é assim que decide e vai fazer, etc. E tal. Agora, outras providências, elas são da alçada do presidente da República, né? Então, como eu imagino que o presidente Lula está assistindo o nosso programa, né, eu imagino que ele pode, digamos, se enriquecer com a opinião de vocês, no sentido de, tá bom, ok, sou o presidente da República e tenho diante da minha frente a perspectiva do ano de 2004. Qual é a providência no campo econômico, tá certo? Diante desse cenário de fazer com que o crescimento seja sustentado, que ele dure mais do que 2004, que deve ser adotado? Maria Lúcia. Bom, eu, em primeiro lugar, não me sinto aqui julgando o presidente. Não tenho essa julgando, pretensão. substituindo. Nem substituindo, nem julgando. Porque, evidentemente... Pode ser arriscado também. Não, pois é. Mas nós sabemos que quando discutimos sobre economia, nós estamos discutindo, isso não está feito apenas ao presidente, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Mas a coisa é a seguinte, tá bom, mas qual providência, se você fosse a presidente da República, objetivamente, tá bem, você está lá no lugar dele, que providência você poderia adotar dentro desse cenário da economia e de ampliar um pouco a sustentabilidade do crescimento? Eu daria um apoio absoluto à questão de comércio exterior. Daria um apoio, isso você tem ministérios que estão voltados para este fim, que têm este objetivo. Eu acho que a questão do comércio exterior deve passar a ser no Brasil, diferentemente do que tem sido nos últimos, digamos, mais de 30 anos, uma coisa circunstancial, ou seja, quando nós não temos recursos financeiros externos, nós produzimos superávit. Quando nós voltamos a ter recursos, produzimos déficits. Se nós pegarmos os dados, isso é claríssimo. Então, o que eu faria daria uma ênfase muito grande à questão de comércio exterior, porque eu acho que essa é a alavanca do crescimento para o futuro da economia brasileira. Sei que tem nós importantes, eu falei da questão de financiamento, insisti nisso, mas tem a questão de inovação que o Reinaldo mencionou. Nós temos que partir para uma pauta de exportação de produtos mais dinâmicos, com maior conteúdo tecnológico, mas eu não desprezo, evidentemente, os produtos também que tenham um menor conteúdo tecnológico. Ou seja, o Brasil hoje exporta, do total, 31% de produtos agrícolas. Eu não acho isso nenhum problema. Nós temos condições fantásticas de produção. Descobrimos tarde, talvez, até, as condições excelentes, que, juntamente com a Argentina, somos praticamente imbatíveis no que diz respeito a vários produtos agrícolas. Por que não aproveitar isso, tá certo? Enfim, eu daria uma ênfase, portanto, muito especial à questão do comércio exterior. Isso significa um apoio muito grande aos ministérios que lidam com este assunto, que além do Ministério de Relações Exteriores, obviamente, também o MEDIC e Agricultura, enfim, os que estão voltados, Fazenda, a esta área. Para mim, é isso que seria o mais recomendável, porque é o meu foco, inclusive. Luiz Carlos. Olha, eu daria o primeiro conselho em relação a uma ação do governo que tem que ser feita, já está atrasada, mas tem que ser feita esse ano, que é exatamente aproveitar essas condições de grande liquidez internacional para mudar o patamar das reservas brasileiras. Certo? Eu acho que nós temos uns 20 bilhões, é muito baixo. E depois é o seguinte, não adianta, é olhar para o que os outros fizeram. Né? Você olha países da Ásia, principalmente, em que o governo intervém no câmbio, administra a taxa de câmbio, embora seja taxa de câmbio flutuante, ele intervém sem nenhum problema. Certo? Eles estão lá com 100, 120, 130 bilhões de países comparáveis com nós. Nós aqui estamos sob o domínio da ética protestante dos Estados Unidos e da Inglaterra. É câmbio flutuante, é flutuante, o governo não pode fazer nada. Isso é meio verdade. Isso é meio verdade. Mudou, é evidente que nos últimos meses nós fugimos da ética protestante com um jeitinho português. Isto é, não é o Banco Central que está comprando o câmbio, mas é o Tesouro que no fundo dá uma prova. Então, o primeiro conselho que eu daria ao presidente seria essa. Vamos aproveitar esse espetáculo de liquidez que o Greenspan e o Federal Reserve estão proporcionando ao mundo todo e vamos
aumentar nossas reservas. Mesmo que para isso, certo, haja alguma pressão sobre a taxa de câmbio e, portanto, sobre um pouquinho da inflação. Né? Mas eu acho que isso é a medida mais importante agora, não pela sua importância hierárquica com outras, mas porque não depende de nós tomarmos essa decisão. Certo? Sim, esse momento pode passar. Isso não, vai passar, certamente vai passar, e aí não adianta... Querer aumentar as reservas. E a outra proposta que eu faria seria se realmente encarar definitivamente a Ásia como um bloco econômico da maior importância para as próximas décadas, nem anos. Um bloco econômico onde o Brasil tem condições extraordinárias de se integrar. Agora, para isso, nós precisamos investir em infraestrutura, né? Tendo condições de ter um porto brasileiro no Pacífico. Com dois portos. Um ou dois. Eu, pela urgência, certo, dessas duas, para aproveitar essa situação que a gente tem, seriam dois conselhos que eu daria a ele. Braga. Eu, em primeiro lugar, agradeceria ao Marcum por ter, se eu fosse presidente, por ter reconhecido que há limites estruturais, seja ele quem for. E acredito que isso é importante na avaliação do governo Lula nesse primeiro ano de governo. O que eu quero dizer com isso é que o que veio do passado colocou limites estruturais muito claros à administração da política econômica nesse ano de 2003, ou no ano passado de 2003. Né? Então, esse é um primeiro fator importante. Quero dizer, há acordo com o Fundo Monetário Internacional, havia um repique da inflação e assim por diante. E, ademais, há todo o jogo político ao qual o Marcum fez referência. A segunda questão que eu penso que seria relevante para o presidente tomar em conta é o seguinte, até mesmo como foi mencionado por vários dos colegas aqui, ou companheiros, dada a conjuntura política, é que há outras políticas econômicas possíveis. A Índia está mostrando, a China está mostrando. Portanto, o modelo, metas inflacionárias, câmbio flutuante, sujo, porque intervém de alguma forma, e superávit primário fiscal por 10 anos de 4,5%, não constitui um bloco de política econômica que seja a única opção para você estabilizar e crescer. É necessário mudar. É necessário mudar. Então, eu chamaria os elencos de economistas. Gostaria de ter mais intervenção nas reuniões do Copom, por exemplo, que me permite uma certa liberdade, porque a reunião do Copom, na verdade, ela precisa ser mais arejada para que o processo de declínio dos juros reais seja mais acentuado. Né? Então, acredito que esses são os pontos importantes. E para finalizar, eu chamaria uma discussão que o Reinaldo mencionou há pouco, e que, obviamente, ela é muito delicada, porém, ela é das mais importantes e tem a ver com o que o Luiz Carlos mencionou, que é aumentar as reservas internacionais. Qual é a discussão? É sobre o movimento da conta de capitais. Países como a China fizeram regulação dessa conta. Agora, é fácil dizer e, entretanto, muito difícil de fazer, não é? Sobretudo quando você já tem um balanço de pagamentos numa conta de capital, que é o caso brasileiro, que está bastante aberta. Mas essa eu penso que é uma discussão também que tem que ser tratada com bastante inteligência no plano da própria presidência da República e das autoridades econômicas. Roberto. Bom, eu falaria, a primeira coisa é a gente tem que aumentar o estoque de capital e aumentar a produtividade. No setor bancário, primeiro, acaba com compulsórios. 117 bilhões de dinheiro emprestado, boa parte dele de graça para o Banco Central. É dinheiro que tem que ser intermediado. Racionalizar a tributação. São 8 tributos diferentes. 6% do PIB de superávit. Não, mas a gente tem que pegar e fazer, e racionalizar. Por que não substitui esse bolo de tributos por poucos tributos? Já que não dá para baixar o nível, melhora a composição, põe que incida sobre consumo, não incida. Terceiro, que eu acho que é muito importante, ele cortar gastos no governo. Gastos é que nem unha, sabe? Cresce em todo lugar, em toda empresa e no governo, sabe? E realmente focar nisso. Quarto, contratar o Beltrão. O Beltrão foi aquele ministro da desburocratização no Brasil, né? Simplificar isso daí. Quinto, eu acho, voltando ao que o Braga falou, juros tem que baixar, mas não só juros tem que baixar, como tem que ficar baixo. Então, diminui a volatilidade. Às vezes, um juro um pouquinho maior,
mas menos volátil, é menor do que um juro baixo instável. Sexto, na questão externa, mais do que aumentar reservas é melhorar a composição. Se a gente não tivesse nada vencendo nos próximos 5 anos, não precisava ter reserva. Quer dizer, é melhorar, é trocar a dívida de curto prazo por longo prazo, mais do que ter... Gustavo Franco fala, não, tem 80 bi de reserva. Que adianta ser tudo curto e vai embora no primeiro espirro, né? Então, é isso que eu faria. Reinaldo. Eu, na verdade, o Lula eu recomendaria fortemente ele olhar no espelho e olhar 2 números. Um é a queda de renda do trabalhador, 15% queda de renda do rendimento médio real do trabalhador, e olhar a taxa de lucro dos bancos no Brasil, que nos últimos meses tem tido na ordem de 30%. Então, se ele fizer isso, primeiro ele se envergonha do desempenho dele no último ano. E outra coisa que eu acho que ele deveria fazer é ler o programa do PT, o programa econômico do PT. E no programa do PT tem 3 diretrizes básicas. Estou lembrando ao Lula. O Ruptura Necessária, aquele que foi aprovado... O programa básico do PT está lá escrito 3 diretrizes básicas, eu vou lembrar você quais são. É o aprofundamento da democracia. Certamente, caçando deputado e senador, vai contra o aprofundamento da democracia. Então, o Lula está negligenciando, desprezando essa diretriz básica do programa. Na área econômica, tem 2 diretrizes. Relembrando ao Lula, uma é a questão da vulnerabilidade externa. O ponto é que, nesse ano de governo, ele não reduziu a vulnerabilidade externa. Ele foi contra todas as medidas que ele fez na área comercial, aumentar a commodity, maior volatilidade, maior instabilidade do balanço comercial, manter a liberalização da conta de capital, maior volatilidade, maior instabilidade da economia brasileira. Financiar a justa conta financeira via capital de curto prazo. Também atrair investimento externo direto na área de não-tradables, na infraestrutura. Isso é um erro grave para o Brasil, um país miserável, pobre e não tem dólar. Então, o Lula ficar dependendo... O Brasil hoje está muito mais vulnerável que o Fernando Henrique na relação bilateral com os Estados Unidos. Há 2 anos atrás, você tinha um equilíbrio. Hoje, o que é que você tem? 1/3 do nosso balanço comercial depende do superávit com os americanos. O poder de barganha do Brasil com os Estados Unidos reduziu-se brutalmente. O Brasil é um país acocorado. Juntar isso ao FMI, então, nem se fala. Então, eu diria, Lula, preste atenção no compromisso com a vulnerabilidade externa. E, finalmente, a terceira diretriz estratégica, está lá escrito, é a questão da inclusão social. Esse ano, o Lula gerou 1.200.000 desempregados. Isso significa o seguinte, ele está fazendo uma política econômica que é diametralmente oposta às 3 diretrizes básicas do programa do PT. Isso significa o seguinte, ele tem que lembrar que ele foi eleito para mudar. Então, se ele continuar com essa política, ele pode até ter um espetáculozinho em 2004. Depois, como todos nós aqui dissemos, 2005 não está garantido. E pode colocar o Brasil numa trajetória ainda mais grave de instabilidade e crise. Então, Lula, leia o programa do PT para garantir coerência e ter mudança na política. Inclusive baixando a taxa de juros, aumentando o depósito compulsório, reduzindo a taxa de lucro dos bancos, que o Brasil agradece. Posso responder? Eu diria o seguinte, primeiro essa questão, os números não batem com os números públicos conhecidos. Gostaria de saber 30% de rentabilidade. Se fosse assim, eu vou comprar ações de banco. Segundo, eu acharia bom que todo mundo... Ainda bem que você não representa os bancos. Segundo, eu diria, Lula, não seja míope. A gente, no Brasil, ficou míope com relação ao potencial do Brasil. Sabe, se reflete, por exemplo, vamos crescer 4% é bom. Vamos cuidar, eu acho que a questão social é a questão mais importante e objetivo do crescimento. Agora, não podemos dar um pouquinho de crescimento agora, um populismo, que a gente já viveu muitas vezes, e não pensar a longo prazo. A longo prazo, você precisa investir em educação para inserir as pessoas. A longo prazo, você precisa, justamente nas coisas que melhorem a inserção dessa grande camada da população. Sabe, não é melhorar, às vezes um pequeno sacrifício para todos os setores, inclusive o setor bancário, vale para um grande retorno a longo prazo. Temos que olhar longe, pensar no Brasil 2010. Só concluindo o raciocínio, há 30 anos atrás, o Simon se escreveu em 2001, depois escreveram em 2002. Nós estamos em 2004, não tem nenhum livro escrito Brasil 2005, que dirá 2034. Quer dizer, a gente tem potencial, se vê em terra, em gente, temos déficit em turismo, pessoal, é incrível isso. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem potencial e acho que a preocupação dele é justa, mas vamos olhar mais longe. Eduardo. Olha, eu elenquei 6 itens aqui, eu vou ser muito sintético sobre cada um. Tá? Minha agenda para 2004. Curto prazo, aproveitar a bonança
e a calmaria para continuar melhorando o perfil da dívida pública, reduzindo a parcela indexada a câmbio e juros. Eu acho que é a hora de fazer isso, continuar esse caminho, e isso vai melhorar muito a situação quando houver uma turbulência lá na frente. Continuaria fazendo isso. Segundo, nesse ponto acho que o governo está devendo muito. Nós precisamos de um bom marco regulatório para a infraestrutura, para que o investimento privado ocorra. As agências reguladoras têm que ser definidas com clareza e têm que ter autonomia. Mas não acabou de sair da área de energia? Está começando a se definir isso, e o papel das agências reguladoras está completamente indefinido e há muita suspeita de que elas vão ser esvaziadas. Isso é má notícia. O elétrico esvazia a ANEL e joga tudo de novo dentro do Ministério. Isso afugenta o investidor privado, porque ele não vai se sentir seguro com as regras do jogo dadas para poder empatar capital de longo prazo e lenta maturação. Marco regulatório e agências reguladoras. Terceira, reforma trabalhista. A situação do emprego no Brasil é dramática, mas ela não precisava ser tanto se nós tivéssemos um mercado de trabalho muito mais desimpedido. Precisa simplificar a legislação, reduzir os encargos e diminuir a incerteza do contrato de trabalho. A Justiça do Trabalho no Brasil hoje é um dos principais responsáveis pela precarização, pela informalização do trabalho no Brasil. Quarto ponto, educação fundamental. Eu acho que nós temos que garantir agora a qualidade da educação fundamental. O governo Fernando Henrique foi muito bem sucedido em expandir a cobertura da rede de ensino público, mas a qualidade do ensino deixa muito a desejar. Eu pensaria com muito carinho, com muito cuidado, em melhorar o perfil do gasto público em educação no Brasil, gastando menos com a elite que faz ensino superior em escola pública e é de um nível de renda maior do que quem faz escola pública superior em escola particular. Eu gastaria mais com o ensino fundamental e proporcionalmente menos com a elite que faz ensino público superior. Reduzir a informalidade. Aí eu acho que a reforma tributária teria que ser desenhada tendo como objetivo primeiro incorporar um número maior de brasileiros e de empresas à economia formal. E o último ponto, o Pacto Federativo. Aí eu acho que requer um grande estadista para realmente definir de uma vez por todas se o Estado brasileiro é unitário, centralizador ou é um Estado federativo. A Controladoria Geral da União mandou fazer uma pesquisa com uma amostra de mais de 300 municípios e chegou a um dado estarrecedor. 94% dos municípios que ela investigou tinham situação grave de irregularidade e fraude no gasto público. A própria Controladoria estimou em 60 bilhões de reais o volume de recursos que está sendo mal aplicado em âmbito municipal. Essa é uma questão gravíssima, eu acho que está por trás da deterioração do quadro fiscal no Brasil. Nós precisamos realmente pensar a maneira como se dão transferências de recursos dentro do Estado brasileiro. Está muito mal resolvido e tem muito desperdício e irresponsabilidade nas transferências e no uso dos recursos, especialmente no âmbito estadual e municipal. Veja Roraima, veja Goiás, que está em estado muito difícil de finanças públicas, e veja esses municípios brasileiros, 5.561 municípios, 94%, segundo a Controladoria Geral da União, com graves irregularidades e fraudes. Tem muito dinheiro no Estado brasileiro que poderia estar sendo gasto em programa social, em infraestrutura e que não está chegando lá. Eu acho que essa é uma questão que deveria merecer total atenção do governo. Nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta que, na verdade, é resposta típica de telejornal de emissora de grande audiência, que está 20 segundos para cada entrevistado. Mas eu acho que dá para, sintetizar um pouco o que foi dito aqui. Vocês acham que o governo Lula, em 2004, fará uma mudança expressiva na sua maneira de conduzir a economia? Porque tudo que a gente discutiu até agora foi numa determinada direção. Maria Lúcia. Não, eu não acredito. Eu não acredito que vai ser feita uma grande mudança. Eu acho que deverá ser mantido um estilo de governo que foi caracterizado, já está bem claro, a partir de 2003. Eu não acho que terá nenhuma... Porque a grande mudança seria na área econômica, não há nenhum sinal de que isso ocorra, e na área social é uma grande indefinição, uma grande incógnita, que também não sei se isso vai ser resolvido. Luiz Carlos. Acho que não. Eu acho que ele está fazendo uma leitura, estou me restringindo à política econômica. Sim. Ele está fazendo uma leitura errada dos nossos problemas, certo? Vai insistir
nos marcos básicos da política econômica do Malan, com um pouco mais de bom senso em algumas áreas. O ano vai ser um ano difícil, ruim para fazer mudanças, porque aparentemente nós teremos algumas recompensas pelos sofrimentos de 2003 e o governo não vai ter essa capacidade de entender que essas melhorias são circunstanciais, de uma recuperação ciclo, vai insistir no caminho de política econômica e nós podemos ter um problema mais sério para 2005. Ok, Braga? Esse é o tipo da pergunta que em 20 segundos não dá para responder, mas como essa é a regra do jogo, eu diria que talvez. Por quê? Porque eu acredito que o embate, tanto dentro do governo, como dentro do próprio PT e na sociedade, se acentuará. E, portanto, é possível que alguns vetores de política econômica comecem a sofrer inflexão. Eu acho que uma resposta não é uma resposta discreta, sim, não, e sim uma resposta contínua. Acho que ele vai fazer uma coisa não tanto quanto nós aqui gostaríamos, mas também não tão céticos como alguns. Eu acho que algumas coisas devem acontecer, eu acho que a gente tem futuro, eu acho que não tão rápido como eu gostaria, mas estamos indo na direção certa. Reinaldo? Lamentavelmente, eu acho que o Lula só vai mudar se o Brasil estiver na beira de uma crise política, institucional séria, grave, provocada por um problema social e econômico, que na origem é um problema cambial. Eu acho que o Lula vai continuar persistindo nos mesmos erros que ele cometeu ano passado, os erros que Fernando Henrique cometeu, e por várias razões. Eu acho que, há uma certa obsessão pela governabilidade. Isso trava o Lula. O outro problema, acho que está inebriado com o poder. O outro problema, acho que está desprovido. O Lula hoje está desprovido, ele não tem um projeto de sociedade para o Brasil, ele tem um projeto de poder, não de sociedade. Finalmente, talvez falte coragem, quer dizer, para romper algum tipo, por exemplo, o enfrentamento com o sistema financeiro, o sistema bancário, que é tão poderoso no Brasil, que é tão generoso no Brasil, não com a sociedade. Então, eu acho que esses 4 fatores vão fazer com que o Lula continue persistindo no erro, lamentavelmente. Para nós temos que torcer para que esses 3 anos próximos passem rápido e nós tenhamos, então, algum tipo de possibilidade de mudar mais na frente. Eduardo? Já que o ministro da Fazenda é médico, eu vou usar uma metáfora da medicina. A economia brasileira passou pela UTI, teve na UTI, em 2003 fez a sua convalescença, e em 2004 volta à normalidade. Só que vai haver um desapontamento e uma frustração, porque a vida normal da economia brasileira hoje é um crescimento medíocre, e não dá para passar muito disso. A tentação de guinada na condução da política econômica virá não em 2004, mas na segunda metade do mandato, quando a sociedade estiver muito desapontada e o governo já estiver premido pela reeleição. Aí vai ser a hora da verdade do PT. Eu acho que aí ele vai ter que definir se de fato tem um compromisso com a estabilidade e a criação de condições para crescimento sustentado, ou se ele vai tentar pisar no acelerador, fazer um timing do ciclo econômico eleitoral e colher nas urnas o resultado de um crescimento artificial de uma bolha bem conduzida do ponto de vista eleitoral. Eu acho que a hora da verdade do PT não chegou ainda. Nós vamos saber se essa conversão pré-eleitoral foi para valer na segunda metade do mandato, quando a situação do que é a normalidade hoje da economia brasileira fica clara e desapontar muito, porque o nosso crescimento potencial hoje é baixo. Bom, eu queria encerrar o programa dizendo que eu passei os últimos meses acompanhando um pouco da biografia do presidente Lula para um trabalho que eu estou publicando agora em março. E eu acho que a gente, às vezes, ignora ou esquece a trajetória dele. Ele, em vários momentos da história dele, ele deu viradas significativas. Não estou dizendo com isso que eu boto minhas fichas em que haja uma virada, mas ele já fez isso no passado. Agora, o que eu faria se fosse o presidente Lula viria aqui ao Roda Viva, que é o programa mais antigo de entrevistas da televisão brasileira, né? É o programa da rede pública de televisão, completa 18 anos agora em 2004, e daria uma bela entrevista para explicar tudo o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer para os jornalistas de maneira democrática, ampla, aberta e franca, como ele sempre fez. Agradeço a todos os nossos participantes, a você que está em casa, e nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.